Ô Davi, antes de eu responder as suas perguntas, eu vou lembrar de um assassinato covarde acontecido 3 a 4 dias após o golpe de 64, no Rio Grande do Sul. O comandante da Força Aérea de Canoas, Coronel Alfeu Alcântara Monteiro, coronel aviador, comandante da Base Aérea de Canoas, foi covardemente assassinado pelos golpistas de 64. Ele ia passar o comando, o novo comandante, nomeado pela junta militar. Quando ele entrou no gabinete, foi assassinado pelas costas o novo comandante e seus asseclas. Esse fato, na época, foi abafado, né? Não foi comentado, mas os seus subordinados presenciaram como foi feito o crime. Então, quando esses caras falam em ditadura, a volta de Atos, dicional número 5, eles não viveram, eles não souberam o que aconteceu. Naquela época não sabem de nada. Então, quando um cara faz apologia à ditadura, à tortura, esse cara é um terrorista, é um fascista. E como já dizia Winston Churchill, o fascista não tem papo. Fascista é fuzilamento. Mas como no país não tem essa pena, ele continua aí. Vários fascistas continuam por aí. E apoiado por 20 a 25% da população. Uma população cega, que não tem conhecimento de nada do que aconteceu. Relembrando agora o assassinato desse comandante da base aérea, sabe qual foi o único ato que ele cometeu? Que eles acharam que ele deveria ser assassinado? É que ele pediu em 61, quando era major, subcomandante, que bombardeassem o Palácio Paraty, Porto Alegre. Era a residência e o local de trabalho do governador na época. Ele pediu, falou, não pode fazer isso. Isso é crime, não. Só isso que ele fez, mais nada. Depois se tornou comandante. Foi promovido a coronel e se tornou comandante. Mas aí os caras da ditadura fizeram o golpe, seu Costa e Silva, né? E graças a Deus não durou nem 2 anos, foi logo embora. Mandou matá-lo, assassiná-lo. Né? Mandou que o assassinassem. E até hoje eu não vi o assassino atrás das grades. Então, quando se fala em crimes contra a humanidade, como agora o Maduro da Venezuela, tem que ir para a cadeia mesmo. Está entendendo? Mas não só ele, como tem outros que praticaram aqui no Brasil recentemente crimes contra a humanidade. Tem que ir para a cadeia. E teria que ser prisão perpétua. Teria que ser entregue, né, à ONU para cumprir a prisão. Está entendendo? Perpétua. Porque esses caras não podem ficar vivos nem presos no Brasil. Porque é um perigo, é um risco enorme. Agora vamos falar sobre outra coisa. O que você me perguntou sobre obstrução de justiça, a obstrução de justiça, todo aquele que colabora para obstruir a eficácia de uma sentença, de um acórdão, né? E já transitou em julgado e tal, ele comete obstrução de justiça. E tem pena para isso. A multa é uma pena educativa, pedagógica. O cara que pratica um delito é condenado
a pagar uma multa, ele tem que sentir que aquilo sai do bolso. Se alguém faz um apelo, ou o próprio, para que todos se cotizem para colocar dinheiro no seu Pix para pagar, isso tem que ser confiscado. Tem que ser confiscado. Tem que ser penhorado pela justiça. Porque a dívida que o cara deve tem que ser pago pelos seus próprios, né, patrimônios, pelos seus próprios ganhos. Porque senão, cadê o objetivo sociopedagógico? Desaparece. Então, é isso que eu tenho que dizer para você, Davi. O Ministério Público deve, a qualquer momento, desobstruir essa situação e penhorar, caçar esses depósitos no Pix. Apesar de que eu já vi que muitos aí conseguiram, né? Até o tal de Dallagnol aí conseguiu aí uma grana aí, foi até para os Estados Unidos e depositaram para ele no Pix dele. Está errado. Está entendendo? Não pode. Agora, se o Ministério Público cala, consente, não toma as providências, qualquer um do povo pode fazê-lo. Pode fazê-lo. É só provocar o juiz. E tem que ser do local onde ele foi apenado. Se ele foi apenado no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi em Brasília, em Brasília. Em São Paulo, em São Paulo. Né? Se é no Rio, no Rio. Não pode ser em Curitiba, né? Porra, que aí não tem condição. Um cara que não julgou, que não condenou, né? E o crime não foi praticado apenas ali, né? Então tem que ser no local onde ele foi praticado, né? Se você matou em São Paulo, você tem que ser julgado por um juiz de São Paulo. É isso que eu tenho para dizer para você. É obstrução de justiça, tá entendendo? É crime, tá entendendo? Então todos esses caras que estão obstruindo a eficácia da sentença incorrem nesse artigo. Deu para entender? É isso que eu tenho para dizer para você. Agora, o que acontece? Aqui no Brasil a situação é muito difícil, extremamente difícil, entendeu? Você anistiar bandido, terrorista, subversivos, né, assassinos, isso não existe aqui no país. Eu creio que a própria Câmara não vai apoiar isso, porque se apoiar, cai no Senado, vai cair no Senado. E também o chefe do Executivo não vai sancionar um absurdo desse. Daqui a pouco o cara pratica um crime, anistia, né? Anistia para assassinos, para criminosos. Não pode acontecer isso. É o que eu disse. O Winston Churchill tinha toda a razão. Fascista é fuzilamento. Então, vamos ver se a ONU consegue prender o presidente da Venezuela, né? Tem que prender esse cara. E outros também, que praticaram crimes contra a humanidade, né? E aqui no Brasil tem alguns aí, né, que praticaram. Né? E em Guantánamo, seria muito bom botar esses caras lá, né? É isso aí. Então, Davi, é isso que eu tenho para te dizer. Acho que expliquei isso sumariamente. Está entendendo? O que tem que ser feito. Tá bom? Todo aquele que atenta contra o Estado Democrático de Direito é considerado um fascista, um subversivo. Né? E esses caras têm que ser extirpados, né, do país. Essa é a minha opinião. Valeu? Não esqueçam de dar aquele sininho ali. Tá bom?